Sejam todos bem-vindos à edição especial da Quinta Jurídica, que marca os 10 anos de realização deste projeto, desenvolvido pelo núcleo da Escola de Magistratura Federal do Rio Grande do Norte. A data hoje é ímpar para todos que integram este projeto. Exatamente por isso, nessa Quinta Jurídica não teremos o formato tradicional de talk show. O momento é de comemorar e também de homenagear, por essa primeira década de Quinta Jurídica, um projeto consolidado e já replicado para outras instituições Brasil afora. Ressalto aos senhores que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet e como extensão deste auditório a outros 3 ambientes nesta sessão judiciária, no Salão Nobre, na sala de audiência do Juizado Especial Federal e na sala de treinamento do prédio anexo, onde também temos transmissão em tempo real. A Quinta Jurídica conta com o apoio da ACEJUF, Cicobi Judiciário, Construtora Ecocil e para esta edição também contamos com o apoio do Hotel Ocean Palace. Senhoras e senhores, passamos agora à composição da mesa desta solenidade. Convido o diretor da Escola de Magistratura Federal da 5ª Região, desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Convido o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, palestrante desta manhã. Convido o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal, Edilson Pereira Nobre Júnior, palestrante desta Quinta Jurídica Especial. Convido o desembargador federal Luiz Alberto Gugel de Faria, futuro ministro do Superior Tribunal de Justiça. Convido o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, decano desta sessão e representante da direção do foro. Ainda convidamos o diretor do núcleo da ESMAF no Rio Grande do Norte, juiz federal Marco Bruno Miranda Clementino. Coordenador científico da Quinta Jurídica, juiz federal Renato Coelho Borelli. Convidamos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Norte, advogado Sérgio Freire. Estando composta a mesa, todos podem sentar. Este cerimonial registra e agradece a presença de magistrados, procuradores, promotores e demais autoridades que se fazem presentes a esta solenidade. Senhoras e senhores, abrindo esta solenidade, convido o coordenador científico da Quinta Jurídica, juiz federal Renato Borelli, para falar aos presentes. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa e demais autoridades aqui presentes. Inquestionável a importância deste dia 15 de agosto de 2014, não apenas para o núcleo da Escola de Magistratura Federal no Rio Grande do Norte, mas também para o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E afirmo isso, desembargador Marcelo Navarro, convicto que sou do apoio imprescindível oferecido pelo Tribunal e sua Escola de Magistratura Federal para a criação e consolidação do nosso projeto Quinta Jurídica. Adentrei pelas terras do historiador Câmara Cascudo e do jurista Amaro Bezerra Cavalcante há pouco mais de um ano, mas isso já é tempo suficiente para ter conhecimento da dimensão do que é o projeto Quinta Jurídica para toda a comunidade potiguar. O projeto que completa hoje sua primeira década cumpre uma nobre e digna missão,
discutir a ciência do direito sem deixar à margem o compromisso do cidadão com a solidariedade. Mensalmente, a Quinta Jurídica oferece uma importante contribuição para o debate de temas da atualidade do direito, como nesta manhã, onde iremos assistir ao ministro Luiz Roberto Barroso e ao desembargador federal Edilson Nobre discorrerem sobre o Supremo Tribunal Federal e os grandes temas do direito constitucional contemporâneo. Senhoras e senhores, com a consolidação do evento, a dimensão dos temas aqui abordados e a repercussão de tais discussões, a Quinta Jurídica está hoje incluída na seleta lista de eventos jurídicos de repercussão nacional, os chamados cases, que ecoam o Brasil afora, por não apenas fomentar o debate do direito, mas também interagir com a nossa sociedade. Este projeto é motivo de orgulho para todos nós que integramos a seção judiciária do Rio Grande do Norte, porque a partir da Quinta Jurídica podemos abrir as portas de nossa instituição a toda a comunidade. Fomentamos o ensino, o debate do direito e despertamos os cidadãos para o voluntariado. Mahatma Gandhi chegou a dizer, certa vez, que só engrandecemos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadãos do mundo. E o nosso dever é integrado por muitas e significativas contribuições. Nessa reflexão do trabalho de fomentar o conhecimento do direito atrelado ao voluntariado, recordo do que a poetisa Cora Coralina, do meu querido e glorioso estado de Goiás, chegou a dizer: se temos de esperar, que seja para colher a semente boa que lançamos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos, de solidariedade e amizade. Em uma década de atuação, muitas são as histórias da Quinta Jurídica, e fundamental o seu papel, que cada pessoa aqui veio e desenvolveu na criação e consolidação do projeto. Aliás, há grandes juristas que têm a sua vida profissional entrelaçada com o projeto Quinta Jurídica. Destaco o desembargador Luiz Alberto Gurgel, brevemente futuro ministro do Superior Tribunal de Justiça, que era o diretor da Escola da Magistratura Federal no ato de criação da Quinta Jurídica. Decisivo, pois, excelentíssimo senhor desembargador, foi seu incentivo e apoio para a criação do projeto. Desembargador Edilson Nobre, por seu turno, palestrante desta manhã, era o diretor da SMAF no ato de implantação do projeto. Já o amigo e colega juiz federal Marco Bruno, hoje diretor do núcleo da SMAF no Rio Grande do Norte, foi o primeiro coordenador científico da Quinta Jurídica e responsável pelo meu convite para atualmente coordenar o projeto. A você, amigo Marco, serei sempre grato pela confiança e indicação. Desembargador Marcelo Navarro, mais uma vez, Vossa Excelência que hoje incentiva e apoia a Quinta Jurídica a partir do seu trabalho como diretor da Escola de Magistratura Federal da Quinta Região, foi o primeiro palestrante de nosso evento. Vossas Excelências são não apenas testemunhas da consolidação do nosso projeto, mas, solidariamente, responsáveis pelo sucesso da nossa Quinta Jurídica, edificada nos sólidos pilares do labor do direito. O evento de hoje é um marco da caminhada dos 10 anos e que venham muitos outros 10 anos. O sucesso desse projeto é mérito de todos, dos palestrantes, das instituições parceiras e do público espectador, que a cada mês nos honra com a sua presença. A vocês aqui presentes, o meu sentimento é de gratidão por ter a honra de fazer parte desta equipe, deste time de uma só vibração e um só propósito. Cidadãos irmanados na causa do fazer justiça e que com essa bandeira foram além e enveredaram pelo fascinante mundo do difundir o direito. A todos aqui, registro meu muito obrigado. Fala agora o diretor da Escola de Magistratura Federal da Quinta Região, desembargador federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Ministro Luiz Roberto Barroso, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa e as demais autoridades presentes, serei muito breve, apenas para registrar, antes de mais nada, a honra imensa de ter o ministro aqui conosco, não apenas por ser integrante da nossa Suprema Corte, mas por ser um dos mais destacados juristas, doutrinadores do direito constitucional brasileiro contemporâneo, uma voz que sempre se ergueu com desassombro e com uma finura de trato e uma elegância pessoal que conquistam a todos os que o ouvem, reconhecendo no grande palestrante que ele é, no grande debatedor que ele é, aquela figura que a gente imagina quando lê os seus livros. Para mim é uma honra imensa também estar aqui na condição de diretor da Escola de Magistratura Federal da Quinta Região para comemorar 10 anos
de um evento, de uma conquista da Justiça Federal do Rio Grande do Norte e do Nordeste, que é a Quinta Jurídica, um modelo que vem impressionando a todos os que o conhecem. Tive a honra de estar ao lado do ministro Luiz Alberto, que era o diretor da ESMAF quando a Quinta Jurídica foi criada, eu era o seu vice-diretor, e tive também o prazer de ser o primeiro palestrante no dia 6 de agosto de 2004. Nós tínhamos uma parceria entre a ESMAF, na época, cujo núcleo local era dirigido pelo desembargador Edilson Nobre, que vai debater esses temas do Supremo, os grandes temas de direito constitucional contemporâneo e o Supremo Tribunal Federal, e o ministro Luiz Barroso verá como a magistratura federal, em especial a magistratura federal do Rio Grande do Norte, tem quadros qualificados. O doutor Edilson Nobre é um dos magistrados mais cultos, mais preparados, mais atualizados que eu conheço, honra a Justiça Federal Potiguar, honra o Tribunal Regional Federal da Quinta Região e honra a magistratura brasileira. E eu lembro, Edilson, diretor do Núcleo, Luiz Alberto, diretor da ESMAF, Marco Bruno, coordenador do evento, foi um dos seus criadores. Nós tínhamos uma parceria com o Instituto Potiguar de Direito Público, ao tempo presidido pela doutora Margarida Seabra de Moura, que se encontra aqui, como sempre prestigiou muito esse evento. Sempre foi um evento gratuito, com o pedido de 2 quilos de alimentos não perecíveis, porque sempre nós tivemos a preocupação de fazer uma integração com a comunidade e de trazer temas não apenas jurídicos, mas de interesse político e social. Sempre com grande presença dos estudantes, em especial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas das outras faculdades de Direito aqui do Estado, e com um detalhe de buscar, por exemplo, fazer com que pessoas com deficiência trabalhassem conosco, fossem recepcionistas, ou, enfim, um evento que desde o início teve a marca da inclusão e a preocupação com a preocupação comunitária. Um evento que teve e continuará tendo, se Deus quiser, sempre o apoio da direção do foro, o apoio do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, e que hoje, nessa sua primeira década, vai ter um evento especial. Né? Já não é a primeira vez que fazemos Quinta fora da Quinta, porque esse nome, além de costumeiramente realizarmos as reuniões das quintas-feiras, é uma referência ao Tribunal da Quinta Região. Então, eu desejo a todos uma manhã de muito proveito e parabenizo a quantos fizeram esse evento, que sempre teve respaldo da Sociedade Potiguar, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério Público, dos órgãos da advocacia pública, tanto da Advocacia Geral da União, Procuradoria da Fazenda Nacional, Procuradoria Federal, como também da Procuradoria Geral do Estado, da Procuradoria Geral do Município, todos esses órgãos, da Receita Federal e vários outros que sempre estiveram ombreados conosco para permitir o sucesso da Quinta Jurídica. Por conseguinte, vamos a ela. Esta edição comemorativa dos 10 anos da Quinta Jurídica marca também o lançamento de um novo projeto da Escola de Magistratura Federal. A ESMAF do Rio Grande do Norte passa a ter um site próprio, onde o internauta terá acesso a todas as quintas jurídicas e ainda poderá assistir ao vivo os eventos. O momento hoje é de homenagem àquelas pessoas que contribuíram de forma decisiva para a promoção e o sucesso da Quinta Jurídica. Portanto, convido o diretor científico da Quinta Jurídica, juiz federal Renato Coelho Borelli, e a juíza federal Gisele Maria da Silva Araújo Leite para a entrega das homenagens. Sofia Nóbrega Câmara Lima, convidamos também para fazer a entrega nesse instante.
A juíza Sofia Nóbrega Câmara Lima, por favor. E o núcleo da Escola de Magistratura Federal no Rio Grande do Norte convida para receber homenagem o ministro Luiz Roberto Barroso. Ele que é palestrante do aniversário de 10 anos da Quinta Jurídica. Desembargador Federal Edilson Pereira Nobre Júnior. Primeiro diretor da SMAF 2004 e palestrante nos 10 anos da Quinta Jurídica. Desembargador Federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, primeiro palestrante da Quinta Jurídica e atual diretor da SMAF. Desembargador Federal Luiz Alberto Gugel de Faria, diretor da SMAF. Primeiro diretor da SMAF. Juiz Federal Walter Nunes da Silva Júnior, que ministrou mais palestras na Quinta Jurídica. Promotor José Augusto Pérez, que ministrou mais palestras na Quinta Jurídica, aqui representado pelo filho, Rodrigo Pérez Filho. Juiz Federal Marco Bruno Miranda Clementino, coordenador científico do projeto Quinta Jurídica 2004 e atual diretor da SMAF RN 2013-2015. Senhora Margarida Seabra, primeira parceria firmada entre SMAF RN e PDP. Senhor Sebastião Monteiro, presidente da ACJUF RN, patrocinador. Senhor Miguel Ferreira de Oliveira, presidente do Sicob, judiciário patrocinador, aqui representado pelo servidor Boanerges Cesário. Senhor Magnus Henrique de Medeiros, primeiro servidor responsável pela organização da Quinta Jurídica, hoje diretor administrativo.
Senhor Leonardo Pereira da Silva, primeiro servidor responsável pela organização da Quinta Jurídica. Senhor Diógenes Alves Oliveira, diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação, representando o Núcleo de Tecnologia da Informação pela excelente colaboração. Servidora Sara Dantas da Cunha, que mais participou da Quinta Jurídica. Senhora Ana Ruth Dantas, assessoria de comunicação da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte. Senhora Débora Seabra de Moura, da APABB, que mais participou da Quinta Jurídica, aqui representada pela sua mãe, senhora Margarida Seabra de Moura. Senhora Elke Mendes Cunha Freire, coordenadora científica durante muito tempo. Salve de palmas aos homenageados. Senhoras e senhores, durante esses 10 anos de Quinta Jurídica, em todas as 71 edições, o evento trouxe um caráter social, condicionando a efetivação da inscrição do participante, a doação de alimentos não perecíveis. Já foram entregues 13.374 quilos de alimentos a instituições filantrópicas. No evento de hoje, a entidade beneficiada será a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, sediada no bairro de Mãe Luísa. E os alimentos serão destinados para a doação naquela comunidade recentemente atingida pelas fortes chuvas que ocorreram na capital potiguar. Para a entrega simbólica dos alimentos doados, convido a senhora Maria do Céu Freitas Gurgel para receber as doações das mãos do ministro Luiz Roberto Barroso. Senhoras e senhores, passaremos agora a um grande momento deste evento, as palestras e debate que terão como tema o Supremo Tribunal Federal e os grandes temas do direito constitucional contemporâneo. Passo a presidência, os trabalhos para o coordenador científico da Quinta Jurídica, juiz federal, Renato Coelho Morelli. Obrigado. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer a presença de vocês nesse evento que comemora hoje os 10 anos de Quinta Jurídica. O tema, como já foi colocado anteriormente, é o Supremo Tribunal Federal e os grandes temas do direito constitucional contemporâneo. Bom, ministro, mais uma vez eu gostaria de registrar meu muito obrigado por ter vindo a Natal. Eu sei que a agenda do senhor em Brasília
é extremamente tomado o tempo inteiro, sessão no Supremo Tribunal Federal, o senhor também como professor convidado na UNB, vira e mexe tem que dar aula também na UERJ e outros compromissos. Muito obrigado por ter vindo. Bom, inicialmente eu vou passar a palavra para o desembargador Edilson Nobre, que falará sobre o tema. O desembargador Edilson Nobre é membro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco e professor associado 1 da Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente, o desembargador é vice-presidente da Corte Regional. Por favor. Não sei se vai dar. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, e gostaria de relembrar, a propósito dessa saudação, eu sei que o desembargador Marcelo se recorda, o Dr. Walter também se recorda, quando nós estávamos na cidade do Recife para retirar uma certidão negativa da Justiça Militar no Tribunal Regional, fomos ao Tribunal Regional Federal e vimos do Dr. Luciano Maia o exemplar de um livro, O Direito Constitucional e a Efetividade de Suas Normas. E daí surgiu a admiração. Esse livro granjeou entre nós a admiração que hoje nutrimos pelo ministro Luiz Roberto Barroso. O caro desembargador Marcelo Navarro, diretor da SMAF, meu caro desembargador Luiz Alberto Gugel, e aqui eu falo ao primeiro palestrante e ao desembargador que, como antigo diretor da SMAF, na sua meta de criar núcleos descentralizadores, propiciou e deu apoio à iniciativa deste projeto. O caro Dr. Walter Nunes, o caro Dr. Marco Bruno, o caro Dr. Renato Borelli, o caro Dr. Sérgio, minhas senhoras e meus senhores. Eu deixei para o final uma saudação. A Constituição de 1891, no seu federalismo embrionário, permitiu que o Rio Grande do Norte inscrevesse a sua marca na construção dos direitos fundamentais no Brasil. A Constituição de 1891 facultava aos Estados a competência legislativa em matéria eleitoral. E, ao fazê-lo, permitiu que o Estado do Rio Grande do Norte, o governador, o Dr. Juvenal Lamartine de Faria, instituísse o voto feminino bem antes da Revolução de 30. E esta saudação tem a propósito de saudar uma mulher, Margarida Seabra de Moura, que teve uma excelente ideia, e que eu digo, não só uma ideia, teve um sonho. E este sonho, juntamente com o Dr. Marco Bruno, que na época estava chegando à sessão judiciária, implantaram. E esse sonho vem frutificando. E hoje, mesmo sem a parceria do IBDP, ele já produziu grandes frutos e hoje tem a sua direção aí com o Dr. Marco Bruno e o Dr. Renato Borelli, que vem exercendo muito a contento essa tarefa. E eu quero ressaltar também que um agradecimento aos nossos colaboradores especiais. E a professora Débora Moura, eu também gostaria de enviar-lhe um grande abraço. Bem, eu, às vezes, em sala de aula, costumo dividir as fases das constituições depois do movimento do Estado de Direito em 5, sendo a última delas a do constitucionalismo do Estado democrático e social, não é? Que a grande parte dos autores chama de Estado constitucional. Estado constitucional este que, além da supremacia constitucional tão cara aos norte-americanos, que foram pioneiros, não é?
traz a ideia de que um documento escrito é insuficiente para se qualificar como Constituição. O documento escrito, para se qualificar como Constituição, precisa obedecer a uma ordem de valores. A Constituição de 1937, não posso chamá-la de Constituição, quando muito de lei constitucional, como se fez a doutrina espanhola, a legislação de Franco. Uma Constituição, ela tem que seguir uma ordem valorativa, com valores da dignidade da pessoa humana, da soberania popular, objetivos e valores de orientação, divisão de poderes, o compromisso com o Estado de Direito, com o Estado Social. E a Constituição de 1988, numa inversão topográfica, que, ao contrário das constituições anteriores, começavam com a organização do Estado, principiou com princípios fundamentais e observando o cidadão. A dignidade da pessoa humana foi logo inscrita nisso. Objetivos da República Federativa do Brasil também. O Estado social, os direitos sociais, a separação de poderes, a democracia, foram valores que antecederam a própria organização do Estado. Portanto, a Constituição brasileira, ela satisfaz essa dimensão valorativa, embora seja uma Constituição muito extensa e detalhada. Mas o Estado constitucional, ele precisa também de um outro elemento, que é o fato da Constituição ser vivenciada, ser praticada pela coletividade. E isso é o papel da jurisdição constitucional. É a jurisdição constitucional que produz o liame entre poder e liberdade. E aí nós temos que, nas constituições atuais, uma Constituição como vinculativa não só da atuação dos poderes públicos, mas também da coletividade, sendo uma norma marco do ordenamento jurídico, e isso mostra o relevo da atividade interpretativa do Supremo Tribunal Federal. Quando falei a Constituição de 1891, não me referi que era a Constituição que teve uma forte participação doutrinária de autores nordestinos. Nós tivemos Amaro Cavalcante, o João Barbalho, o Shoa, o Rui Barbosa, baiano. Mas João Barbalho já dizia, já enfatizava, naquela época, em 1891, a grande tarefa que o Constituinte depositara no Supremo Tribunal Federal. E, como a interpretação constitucional ela tem peculiaridades próprias frente à interpretação da lei, a Constituição ela lida com determinados conceitos, cláusulas, como dignidade da pessoa humana, igualdade, Estado social, que torna o intérprete forçado a recorrer a uma interpretação com valorações de ordem política. Não diria a política no sentido de luta de grupos para se assenhorear do poder, mas a política como uma arte de convivência na sociedade. E aí eu até estava, há uns 15 dias atrás, lendo um trabalho do ministro Barroso na Revista de Direito do Estado, número 6, e o tópico que me chama a atenção, dentre outros, foi o de que o intérprete da Constituição não pode se limitar a soluções jurídicas e teria que incorporar a realidade na sua atividade. E até se fala de valores pessoais e uma ideologia do intérprete nesse ponto. E aí eu me recordei um debate do
ministro Charles Hughes com William Douglas, dizendo que na atividade da Suprema Corte dos Estados Unidos, 90% das decisões eram produtos mais do emocional e o racional era a motivação daquelas interpretações. E o Supremo Tribunal Federal, ele apanhou uma nova realidade na vida política e jurídica do país, com a Constituição de 1988, e, não obstante a sua extensão de sua competência e o número de demandas, o Supremo Tribunal Federal enveredou por decisões nos mais variados campos, decisões louváveis, como a decisão sobre o direito à vida no aborto encefálico, decidiu sobre a matéria da pesquisa científica, a liberdade de expressão com aquela ADPF relativa à lei de imprensa, né? Os princípios da administração pública, consolidando ali a questão, principalmente do princípio da moralidade administrativa, a inconstitucionalidade de promissão, né? Vemos aí o mandado de injunção, e tentou concretizar o mandado de injunção, a matéria eleitoral. E, nesse ponto, o Supremo chegou até receber críticas por um ativismo. E é que eu penso que o ativismo foi inevitável. Foi inevitável diante da ausência dos demais poderes na condução de determinados temas. Os fatos aconteciam e o Supremo precisava dar a sua solução. Há um autor que foi membro do Tribunal Constitucional alemão, Helmut Simon, que ele menciona a necessidade de o ator político ir primeiro e decidir as questões, para depois o judiciário. Mas aqui o ator político não se fez. A greve no serviço público ela já existe antes da Constituição de 88, não se tem lei. Mas o fato está acontecendo quase todos os meses, e o Supremo trouxe uma objetividade a este ponto. Mas, diante de tantas decisões do Supremo, eu gostaria de abordar um ponto, que é a questão da igualdade. Nós podemos dizer que, quanto ao princípio da igualdade, temos umas 3 fases. A primeira, a igualdade surgiu como uma reação à realeza e aos nobres, né? O Estado feudal que existia na Europa, e se olhar tanto a Revolução, seja a Revolução dos puritanos ingleses, seja a Revolução dos franceses, né? O que havia naquela época eram segmentos e a legislação para aqueles segmentos. Então, a matéria tributária, o nobre não pagava tributo, não pagava na mesma medida do que os demais, mas cobrava tributos. O clero também da mesma forma. Você tinha, na administração pública, determinados cargos eram privativos da nobreza. Os privilégios processuais, a legislação penal para os nobres e o clero era uma legislação, para o restante era outra. Voltaire, no livro O Preço da Justiça, ele desmascara o direito penal do antigo regime e mostra essa situação. E a igualdade foi a primeira ponto, foi buscar a lei, porque a lei era geral e abstrata, e a lei seria aplicada a todos sem privilégios. E, não obstante isso ter sido a primeira fase da igualdade, no Brasil se tentou burlar essa regra, e o Supremo Tribunal Federal foi diligente muito nesse ponto, seja quando reviu a súmula do foro privilegiado, seja quando se estendeu a improbidade administrativa ao foro privilegiado na esfera penal, seja quando considerou inconstitucional, por várias decisões, a extensão de foros privilegiados além daqueles previstos e enumerados na Constituição. Depois nós tivemos uma segunda fase da igualdade, que a igualdade exigia um mesmo tratamento dentro da lei, mas admitindo
distinções, desde que fossem razoáveis, e a doutrina produziu entre nós, até com aquele pioneiro trabalho de Santiago Dantas, esse enfoque, né? E o Supremo Tribunal Federal também aplicou, inicialmente, na seara dos concursos públicos, a questão do limite de idade, a questão de títulos em concurso, e, recentemente, uma decisão muito interessante de um paraguaio que foi extraditado, acho que há mais de 15 anos, e cumpria pena privativa de liberdade. Eu não sei o tempo, ele foi condenado. O Supremo concedeu há muito tempo a extradição, mas com a ressalva de que ele cumprisse a pena. A extradição somente seria efetuada depois do cumprimento da pena. Recentemente, ele pediu uma progressão de regime e o juiz da execução penal negou. E o Supremo, numa questão de ordem, concedeu, porque não havia motivo. Não é? E aí está aí ressaltando a dignidade da pessoa humana. Não é? Qual a diferença para esse fim entre nacional e estrangeiro? Eu posso diferenciar o estrangeiro quanto à questão do exercício de um direito político, mas qual a diferença das condições pessoais de quem nasceu fora do Brasil para quem é brasileiro para ser recolhido a uma cela prisional? E o Supremo, nesse ponto, prestigiando a dignidade da pessoa humana, fez. Outrora também o Supremo Tribunal Federal sempre teve a análise dessas decisões que admitem distinções razoáveis, considerando uma marca da nossa realidade, elementos da nossa cultura, elementos que permeiam na nossa ordem social. E foi o caso, por exemplo, quando o Supremo entendeu que havia necessidade de lei para que o marido tivesse direito à pensão da mulher, em face da nossa sociedade, ser uma sociedade, queiramos ou não, pelo menos no ponto de vista histórico, ainda é marcado por um patriarcalismo, mais que a gente não possa negar, como também quando o Supremo Tribunal Federal entendeu legítimo o tratamento penal relativo à violência contra a mulher. Então, a motivação daqueles precedentes, né, se centra numa observação, antes de tudo, da realidade vivenciada, indo além dos meros critérios jurídicos. Mas um ponto que eu gostaria de abordar, eu sei que é um ponto muito polêmico, já uma terceira fase da igualdade, que é a igualdade com feição positiva, ou a discriminação inversa, ou a discriminação positiva, que nós passamos a discutir. Né? O Supremo, salvo engano, a decisão é a DPF 186, né? E a discriminação positiva, ela decorre do próprio Estado constitucional, nesse compromisso entre liberdade e solidariedade, mas que ela visa a compensar situações de injustiça histórica, né? Mas que não deixa de ser um terreno movediço, né? Porque ela traz consequências e uma responsabilidade indireta para futuras gerações que não foram responsáveis por aquele ato de discriminação que se pretende corrigir. A doutrina, há aqueles autores, por exemplo, como Pérez Lunho, que é contrário à discriminação positiva, outros, como o Atienza e o Manuel Gonçalves, que são favoráveis com alguns limites. Traçam a questão da regra da objetividade, da proporcionalidade, da adequação
da finalidade, da temporariedade e da não onerosidade excessiva para que isso seja adotado. Né? E, no Brasil, nós tivemos um primeiro julgamento, que foi a DPF 186, do Distrito Federal, né? E que era uma resolução do Conselho Universitário da Universidade de Brasília, que permitia a reserva de vagas, num percentual de 20%, a pessoas negras, né, mediante, e índios mediante declaração. Não é? E o Supremo considerou constitucional, a votação unânime, essa decisão, eu acho que é de 2009 ou 2010, ela se complementou. No entanto, eu penso, talvez, de fazer assim, algumas críticas. E por que isso? Porque esse foi o primeiro precedente. Mas, posteriormente, nós tivemos a lei aprovada, elevando para 50% as reservas de vagas, né? E, recentemente, no clima da Copa das Copas, passou a lei, no âmbito do serviço público, reservando 20% nas vagas dos concursos públicos. A minha crítica, embora que eu faça, por exemplo, ao julgamento da DPF 186, nós até discutimos isso, se lembra, desembargador Marcelo, no tribunal, no caso da resolução de Alagoas, Sergipe e Alagoas, eu acho que foi na constitucionalidade. E a questão da cláusula de mérito, o Constituinte deixou, no artigo 208, inciso 4º, uma cláusula de mérito dizendo ao acesso aos mais elevados graus de ensino, pesquisa e extensão, segundo o mérito, segundo a capacidade de cada um. É certo que ele não seria o único critério. Mas eu penso também que fui olhar a decisão precedente dos Estados Unidos, no caso da Faculdade de Medicina de Davis, e nos Estados Unidos, onde você tinha uma situação de conflitos raciais bem mais aguçado, né? Porque se observar que nos Estados Unidos, só em 1948 é que se estabeleceu que os direitos fundamentais vinculavam os particulares, a Suprema Corte sempre entendia que a cláusula da igual proteção ela só valia contra atos do poder público. Então, as cláusulas contratuais restritivas e outras, até de matrimônio, proibiam o matrimônio internacional, eram consideradas constitucionais, em sua maior parte. No caso americano, a Universidade da Califórnia, de 100 vagas, reservou 16. 16 para as minorias. 84 vagas seriam disputadas entre todos os candidatos. Para os demais candidatos, exigia-se um mérito, que era ter a pontuação 2,5 dentro de 4, o que significaria uma nota 6,25. E a Suprema Corte, o cidadão, o Bake, ele fez 3 vestibulares, era um engenheiro já maduro, e inventou de fazer medicina, né? E no 3º vestibular passou, mas não foi classificado com grande mérito, e foi ao juízo. A primeira e segundo grau, o Tribunal de Distrito e o de Circuito entenderam que a discriminação fundada no critério racial era inconstitucional. E a Suprema Corte dividiu os 4 entendendo assim, 4 entendendo do outro lado, né? O voto do juiz Powell, que foi o desempate, ele entendia possível o elemento étnico-racial para a discriminação, mas desde que fosse considerado também outros elementos, não seria só a reserva de vaga, né? Então, eu penso assim, algo nesse ponto, eu acho que se você transplantar
esse precedente numa sociedade que foi marcada muito mais pelo conflito, né? Talvez não fosse o caso de se aceitar simplesmente a reserva de vaga. O Atienza ele faz uma consideração no sentido que a correção tem que ser na partida e não no resultado. Se conta aquela história, 10... Eu já estou perto aqui, né? Estou já no tempo. Mas são 10 corredores. 5 corredores estão correndo com um peso de 20 quilos nas costas. Então, quando eu chego na metade, eu vou agora, desses 5 corredores, tirar o peso. Mas a diferença existe. Quem correu sem um peso está na frente. Mas o que ele propõe é o seguinte, que a igualdade tem que ser num argumento, como é o caso que muitas universidades aceitaram o argumento de inclusão, mas não no sentido de assegurar já o resultado, né? Aí veio a lei dos 50%, que aí você tem pontos favoráveis quanto à regra da finalidade, a regra da adequação, da temporariedade e da objetividade, mas a regra da proporcionalidade você teria um outro meio para se assegurar. Penso eu que você teria um outro meio, inclusive que seria o que harmonizaria a correção da desigualdade ao regime de mérito, né? E a questão da não onerosidade excessiva, porque quando se considerou que 20% não violava a proporcionalidade, agora são 50%. Quer dizer, talvez a motivação, a ratio dissidente daquela decisão não fosse de extensão automática. E um ponto, eu estive olhando o Enem de 2013, eu sei que há uma distinção e uma disparidade grande entre o ensino público e o privado, mas das 300, a regra da objetividade é muito importante para delimitar aquele grupo. Das 300 escolas, 23 são públicas. Os colégios de aplicação universitários, por força da lei, eles estão incluídos. E eles têm um ensino melhor do que as instituições particulares, muitos deles. Mas ele está, pelo texto da lei, a lei não diferenciou. Quanto à Lei 12.990, vejo assim, algumas críticas, porque o concurso público ele sempre foi uma oportunidade de se assegurar a igualdade, de se assegurar o mérito. Eu penso que a igualdade aí, no resultado, pode comprometer a eficiência administrativa. Eu sempre cito uma história em sala de aula sobre o princípio da eficiência, quando a França se encontrava na Guerra dos 7 Anos, e aquela ao lado da Áustria contra a Prússia e a Inglaterra. E a França era dominada por uma mulher, né, chamada Madame de Pompadour, primeiro marquesa, depois duquesa. Ela que escolhia os comandantes militares. E houve uma batalha entre os prussianos, eram 20 mil prussianos. Os prussianos eram os melhores soldados treinados da Europa, eles tinham a condição de um feito de disparar em 1 minuto 4 tiros. Naquela época era algo igual os drones americanos. E iam enfrentar 60 mil franceses. O que é que você diz? Não, os franceses ganharam. Não. A sova, para usar a expressão nordestina, que os franceses levaram foi enorme. E quando terminou a batalha, Frederico II da Prússia, o Frederico Grande, que sempre ia ao teatro de operações bélicas, ele estava num determinado momento e os oficiais chegaram dizendo que tinha uma grande surpresa que iria agradar o rei. E que surpresa era essa? Era o príncipe Soubise, que era o comandante dos franceses, indicado pela Madame de Pompadour, que eles tinham capturado. E o rei disse, ponham este homem imediatamente em liberdade. Este homem é mais útil aos prussianos, livre comandando os franceses, do que preso. É a questão que eu vejo, é a questão da eficiência. Não é? Então, Então, a matéria também foi tratada de forma minuciosa pela Constituição. Outro ponto, o critério racial é um critério de elevada suspeição. Né? Você, por exemplo, no livro de interpretação do ministro Luiz Roberto Barroso, na parte do princípio da razoabilidade, ele trata desse ponto. Né?
a proporcionalidade, porque eu também acho que a ausência de necessidade, candidato sem aparente paridade, porque quando se vai fazer um concurso público, ao nível superior, as pessoas têm um diploma já do nível superior. Né? Ou o cargo é para o nível médio, você tem um diploma de nível médio. E o percentual, veja só, para as pessoas com deficiência, a Constituição assegurou um percentual de até 20%, que o Estatuto, que vai regular, diz que é de 5 a 20%, e a Lei 12.990 já fixou um percentual único já em 20%. Então, a minha fala, no princípio da igualdade, me chamou a atenção esse aspecto. Eu penso que a DPF 186 não exauriu a discussão do tema e que a ratio decidendi dela não se aplica a essas duas normas. Eu sei que a questão é polêmica, mas as discussões jurídicas não podem ser pueris. E, com isso, eu acho que eu já estou super... já me excedi bastante. E eu quero agradecer a todos vocês, aí, dizer muito obrigado e parabenizar a Quinta Jurídica e a Sociedade Potiguar.